No dia 12 de março, comemoramos São Gregório de Nissa. Gregório nasceu por volta de 335 a 340 em Cesareia, na Capadócia, região da Anatólia, na Turquia. Era um de 12 irmãos, dos quais Basílio, Macrina e Pedro de Sebaste, além de seus avós, também foram canonizados. Além disso, São Gregório Nazianzeno era amigo próximo da família. Tinha pendor para o estudo e interessou-se inicialmente pela filosofia de Platão, mas também por outras escolas pagãs. Talvez por essas influências e pelo gosto do magistério, abandonou e iniciou carreira eclesiástica, passando a ensinar retórica e casando-se com uma mulher Teusebeia, muito piedosa e de muito mérito. Os irmãos ficaram desconcertados com esta decisão e São Basílio procurou alertá-los do que era, na verdade, um erro, mas só com a ajuda de São Nazianzeno, Gregório, ele reconheceu o fato e, de comum acordo, separou-se da esposa. Nazianzeno, em seu elogio fúnebre, a chamou de ornamento da igreja e glória do século. Retornou à igreja abraçando o sacerdócio. Em 371 ou 372, vagando a Sé de Nissa, pequena localidade da Capadócia, foi indicado como bispo, mas só a muito custo aceitou, por se achar indigno. Assumido o encargo, desempenhou-o com todo o zelo, vivendo na pobreza, socorrendo os necessitados e combatendo heroicamente as heresias da época, especialmente o arianismo. Isto, naturalmente, incomodou estes hereges, que eram muito influentes então, e logo o acusaram de heresia a Demóstenes, governador do Ponto, também ariano. Gregório foi preso, deixando-se levar pacificamente, mas, ao constatar que não haveria qualquer diálogo por parte dos hereges, fugiu. O imperador Valente, outro ariano, exilou-o. Em Nissa foi convocado um concílio ariano que condenou formalmente Gregório, acusando-o de dilapidar os bens da diocese. Além de ter sido eleito de forma irregular, foi deposto e substituído, e passou 4 anos sem poder voltar à sua sé. Mas tudo é providência divina. Durante este período, em todos os lugares por onde passava, era chamado para pacificar, ordenar a ortodoxia e a disciplina nas várias igrejas, com tal proveito que São Nazianzeno o comparou ao sol, que, sem se deter em nenhum lugar, leva o calor, a luz e a fecundidade a todos. Vencido pelos godos, morreu o imperador Valente, queimado numa barca, e o trono foi assumido por Graciano, seu sobrinho católico. Imediatamente foram repatriados os bispos exilados e em 378 Gregório foi recebido triunfalmente em Nissa, mas logo no ano seguinte foi chamado a um concílio em Antioquia, que decidiu enviar os melhores representantes da igreja para diferentes regiões a fim de restabelecer a ordem eclesiástica nas províncias antes fechadas pelo arianismo. Coube a Gregório visitar a Arábia e a Palestina, que pacificou.
Em 381, destacou-se no Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde definiu-se a doutrina trinitária, esclarecendo-se definitivamente os erros do arianismo, cujo negava a divindade de Cristo. Nesta ocasião, conheceu São Jerônimo, doutor da Igreja, e fez a oração fúnebre de São Melécio de Antioquia, presidente do concílio, então falecido. Já idoso, São Gregório de Nissa faleceu entre 394 e 400, havendo discordância entre as fontes. Seu legado lhe valeu o título de doutor da Igreja. De fato, foi um dos pais da teologia mística e um dos pioneiros em resgatar elementos da filosofia platônica conciliáveis com o catolicismo. Precedendo a síntese de Santo Agostinho em vida, era conhecido como o filósofo e era prestigiado na corte imperial pela sua eloquência. É de sua autoria a primeira exposição sistemática da doutrina católica, particularmente na obra Oratio Catechética Magna, depois do trabalho de Orígenes, porém com maior peso. Abordou com profundidade temas como a Trindade e duas naturezas de Cristo, divina e humana. Enquanto o Senhor recebe a marca de escravo, o escravo é honrado com a glória do Senhor. A virgindade de Maria, reconhecendo o valor da castidade, arrependa-se amargamente do próprio casamento. A criação do ser humano, etc. São mais de 20 obras e um vasto número de sermões, panegíricos e discursos sobre vários temas, além de biografia da irmã Santa Macrina. Suas considerações muito contribuíram para a teologia e superaram as preocupações doutrinárias do seu tempo. Pela santidade, doutrina e ortodoxia, São Gregório de Nissa, seu irmão mais velho, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno são conhecidos como a tríade dos luminares da Capadócia ou capadocianos, na seguinte fórmula: Basílio é o braço que atua, Gregório Nazianzeno, a boca que fala, e Gregório de Nissa, a cabeça que pensa. Outro aspecto importantíssimo e destacado por Bento XVI é o enorme valor que São Gregório de Nissa dá à oração. Façamos agora uma reflexão sobre a vida de São Gregório de Nissa. Mesmo entre santos, sutis podem ser as tentações, a sedução do conhecimento, que pode levar inclusive ao estudo de influência de ideias erradas. Inicialmente desviou a vocação profunda de São Gregório de Nissa, e embora sua legítima esposa fosse pessoa honrada, tanto que acedeu em separar-se do marido por causa justíssima, elogiada por outro santo. Este casamento, contrário à sua aspiração maior, levou-o a lamentar a perda da castidade, ou seja, o diabo, através de uma situação perfeitamente legal e em si correta, preparava o desvio de Gregório da santidade, e não fosse o auxílio dos irmãos e amigos, tanto da família de sangue quanto da igreja, esta teria perdido uma referência inigualável, com inimaginável prejuízo espiritual,
em todos os tempos. Não é à toa que São Gregório de Nissa entendeu o valor infinito da oração através das suas e dos demais. Pôde ser reconduzido ao plano de Deus, ao plano que Deus lhe havia preparado para a sua santificação nesta vida, no auxílio aos irmãos e a sua felicidade infinita no céu. Uma situação que nos convida a pensar no empenho em rezar e nas escolhas que vamos fazendo, com a certeza de que, mesmo errando, e nunca o evitaremos completamente, é possível sempre obedecer a Deus e alcançar a felicidade. Te convido agora a fazer junto comigo a oração de São Gregório de Nissa. Vamos lá? Minha oração. Senhor Deus, que continuamente nos livrais dos perigos desta vida e orientai nossos caminhos, concedei-nos pela intercessão de São Gregório de Nissa e o seu mesmo zelo pela ortodoxia da fé, combatendo sem medo os erros do nosso século e nunca desperdiçar as ocasiões para fazer o bem aos irmãos, ainda que sejam originadas de injustiças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa e nossa Mãe também. Amém. São Gregório de Nissa, rogai por nós. São Gregório de Nissa, intercedei por nós. São Gregório de Nissa, olhai por todas as pessoas que estão neste exato momento necessitando de um milagre urgente, estejam elas onde estiverem, através desta oração, acolhei o pedido de cada um, levai-os ao céu, com a intercessão da Virgem Maria e o poder de Jesus, que alcancem a graça almejada, que assim seja. Amém.